Bom, gente, antes de vocês acompanhar essa entrevista exclusiva com Mário Tilico, autor do gol do título brasileiro de 91 pelo São Paulo Futebol Clube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não perca absolutamente nada do nosso projeto. Fala, pessoal! Nosso convidado de hoje começou a carreira de jogador no Vasco, mas ficou conhecido nacionalmente quando defendeu as cores do Náutico. Foi então que se transferiu para o São Paulo, marcando inclusive gols importantes no Paulista de 89 e também no Brasileiro de 1991. Jogou também pelo Cruzeiro, pelo Fluminense e Juventude, além de equipes do futebol espanhol. O Vamos pro Jogo recebe hoje o ex-ponta-direita, Mário Tilico. Tilico, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu já quero emendar aí a primeira pergunta. O São Paulo acabou de sair da fila, acabou de ser campeão paulista. Você torceu para o São Paulo nessa final? Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite a todos aí, os ouvintes também, os participantes. A gente vinha sofrendo, né? Tempo aí, né? Vinha sofrendo bastante aí. Eu até, logo no início da pandemia, né, eu tive a oportunidade de participar de bastante lives assim, para falar do São Paulo, do Cruzeiro, né, dos clubes onde eu passei, né, e realmente a gente vinha ali sofrendo muito, né, a torcida vinha reclamando bastante, então as lives que eu participei, então o pessoal reclamava muito, né, muita cobrança, e realmente a gente vinha sofrendo, né? Então esse ano acho que a coisa se ajeitou, né? Eu acho que com a vinda do novo treinador, né? E com uma filosofia de trabalho diferente da do Diniz, né? Cada treinador tem um jeito de trabalhar, e eu acho que pelo andar, né, do semestre aí, né, desse primeiro semestre, a gente tem visto aí o São Paulo conquistando aí grandes resultados, principalmente na Libertadores também, no Campeonato Paulista, e chegou à final, né, com autoridade, né? Então, eu acho que eu torci também bastante, porque eu acho que o São Paulo não pode ficar tanto tempo sem ganhar título, né? Até pela estrutura que tem, pelo clube que é. E fiquei muito feliz, né? E eu acho que daqui para frente a tendência é que a coisa caminhe, né, desta forma. Eu acho ainda que existe uma necessidade, né, de alguns reforços. Eu ainda acho que em algumas posições, se o São Paulo conseguir encontrar jogadores da qualidade do clube para poder chegarem ali e resolver um problema de algumas posições, né, eu acho que o São Paulo consegue ficar mais forte ainda. Mas fiquei muito feliz pelo título. Entre essas posições, seria alguém para o ataque, para dividir a responsabilidade com o Luciano? Eu acho até que no ataque eu acho que a nossa necessidade ali maior é um meia, né? Eu não vejo um meia, o São Paulo não tem um meia, né? Um meia, aquele que vem, que cria, o 10, né? Então a gente tentaram ali com Daniel Alves, né? Eu até no início lá também até coloquei minha opinião, né? Eu gosto muito do futebol do Daniel, mas na lateral, né? No meio-campo eu não via assim nada que ele pudesse ajudar o São Paulo com a grandeza do São Paulo, né? Na meia. Agora na lateral, sim. Na lateral ele é o nosso lateral, inclusive da seleção, que eu acredito que agora ele jogando na lateral do São Paulo, com certeza ele vai ser o lateral da seleção, porque a gente eu acho que a gente não tem um lateral com a qualidade que ele tem, né? Mas eu acho que o São Paulo, se conseguisse trazer um meia, eu acho que a princípio resolveria muita coisa ali pelo meio-campo. Certo, então eu ia fazer uma pergunta, mas aproveitando essa resposta para a Carol, Mário, eu vou te perguntar sobre o Benítez, então, se você não acha que o Benítez tem resolvido esse problema, né? Ele foi eleito craque ainda do Paulista, você acha que precisa de mais alguém para ajudá-lo? Ou então até para substituí-lo, né, em determinados momentos, que nem, né, ele não conseguiu jogar, né, a partida final, se machucou no primeiro jogo.
Então, essa é a minha primeira pergunta. A sua opinião sobre o Benítez e se o São Paulo precisa de alguém que o acompanhe ou que fique na reserva ali, pronto para entrar quando ele não puder jogar. E ele é um cara que tem problemas físicos também, né? A gente sabe que ele já passou por vários problemas durante a carreira dele, né? Hoje você está morando no Rio, você é do Rio, né? Você nasceu no Rio. Mas antes da pandemia, quando você vinha para São Paulo, você ainda tinha esse reconhecimento da torcida do São Paulo pelo gol icônico que você fez contra o Bragantino lá em 91 e vai completar 30 anos desse título agora, né? Eu queria saber como que a torcida do São Paulo ainda te reconhece, né? Qual é a sua relação com o torcedor são paulino? Quanto à situação do Benítez, né, que a gente estava falando, eu sou sempre da seguinte opinião, né? Você, para ganhar um campeonato, né, como paulista, como um campeonato brasileiro, que são campeonatos, o paulista menos um pouquinho, o brasileiro é mais longo, né? Então você tem que ter grupo, né? Não adianta você ter 11 jogadores só. Você tem que ter um grupo forte, porque a qualquer momento você precisa de fazer algumas alterações, como a situação de lesão, né, lesões. Então, eu acho que, independente da situação do Benítez, eu acho que tem que ter o Benítez e tem que ter mais um que vai fazer a função dele ali, né, no mesmo nível dele ali, porque a qualquer momento que tiver necessidade, você consegue manter o mesmo nível, né, de nível técnico, né, do jogo. Então, eu sempre acredito que, independente do Benítez, mas o São Paulo ele tem que formar um grupo forte, né, um grupo mesclado, né, com muitos jogadores jovens também da base, que sempre faz um trabalho muito bom, mas também com um grupo preparado ali, que independente de quem está jogando, mas quem está fora também, na hora que entrar, mantém o mesmo nível, né? E quanto à situação, como você falou, hoje eu vivo no Rio de Janeiro, apesar de muita gente pensar que eu sou paulista, né? Eu sou carioca, comecei o início da minha carreira foi no Vasco da Gama, né? Mas, enfim, sempre quando eu vou a São Paulo, o reconhecimento é impressionante pela todas as situações que agora com a situação de internet, né, tudo é mais com a tecnologia de hoje, né? Então hoje fica tudo mais fácil. Então é impressionante o carinho do torcedor são paulino, né, que tem comigo, o reconhecimento, né, de tudo que eu no período que eu passei no clube, os 4 anos que eu passei no clube, mas o reconhecimento, né, do que eu fiz, né, do que eu pude ali me entregar, né, para tentar fazer o melhor. E em São Paulo é impressionante. Realmente, a torcida do São Paulo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ir a São Paulo, o carinho, né, o afeto lá que eu recebo é muito grande pelo torcedor são paulino. Mário, queria saber de você como foi jogar naquele São Paulo, né? Porque você chegou como uma das transações mais caras da época, começou ali a saga de títulos do São Paulo em 91 com o Brasileiro, fez o gol importante. Como que era a sua relação com o Tele Santana, que também é talvez não, o maior técnico, acho que da história do Brasil, e daquele time, né, o elenco, eu queria saber se foi o melhor que você jogou também, porque dali saíram 7 tetras, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho desse momento do São Paulo. Quanto à situação, né, do início, né, eu realmente foi a maior negociação interna, né, do futebol brasileiro, no caso. A minha venda, né, nessa época eu já pertencia ao Náutico, que o Náutico me comprou do Vasco da Gama na época. E foi a maior negociação, né? Foi uma coisa assim que muita gente, né, envolvida no futebol e não entenderam muito bem, porque naquela época, aqueles anos 80 ali, né, não digo nem 90, mas os anos 80, a gente não tinha essa tecnologia, a gente não tinha essa globalização que a gente tem hoje, né? Hoje a gente conhece todos os jogadores de todos os times do Brasil e do mundo, né? Porque fica mais fácil, né, com a tecnologia que a gente tem hoje.
Então, naquela época era muito mais difícil, né? Você não conhecia qual é o jogador do Sport lá, qual é o jogador do Náutico. Então, assim, qual é o jogador do Botafogo da Paraíba. Então, a dificuldade era muito grande. E quando aconteceu a minha contratação, pelo valor que foi, então isso chamou muito a atenção, né, da parte da imprensa do futebol brasileiro, de todo o país, porque foi um valor realmente muito alto, né? Para tu ter uma ideia, o valor que eu fui vendido na época do Náutico para o São Paulo foi muito maior do que quando o Zico foi vendido para a Udinese. E foi muito mais caro, né, a minha venda, né, a minha compra, o São Paulo me comprar, do que o Sérgio Araújo, que já era um jogador conhecido da seleção brasileira, da mesma posição minha, e aí, quando ele foi vendido do Atlético Mineiro para o Flamengo. Então, isso gerou, né, uma turbulência, né, na imprensa, uma cobrança em cima de São Paulo também. E, assim, ninguém me conhecia, não sabia nada a meu respeito, só mesmo quem sabia era o São Paulo, porque antes de me comprar, eles tinham feito várias buscas, né, de informações, inclusive o que foi um dos principais, né, pessoas envolvidas até, que foi o responsável até pela minha ida, também foi o Wagner Basílio, que foi o Wagner capitão do São Paulo na época dos anos 80 ali, foi campeão e era o capitão, e o Wagner nessa época jogava no Sport de Recife, né? E quando chegaram para perguntar sobre o Wagner a meu respeito, ele, na mesma hora, ele falou: pode contratar rápido, porque senão outros vão contratar. Porque ainda brincou, ele ainda falou assim: contrata que o homem é uma bala. Aí o Miller tinha sido vendido para a Itália, então tu imagina, eu vindo do Náutico, né? Só que eu era um jogador jovem, muito jovem, mas já um jogador que eu já vinha de um time grande, como o Vasco da Gama, né? Então, assim, o impacto foi grande, porque o São Paulo é um clube impressionante, né? Um dos melhores clubes do mundo. E quando eu cheguei no São Paulo, realmente a cobrança foi muito grande, né? Um impacto muito grande pelo fator financeiro da minha compra e também por eu ir substituir o ídolo, né, da torcida, que era o Miller, e do clube. Então, isso, na verdade, foi uma carga muito pesada, mas, graças a Deus, eu consegui, com muita dificuldade, mas consegui. O grupo era muito bom, né? O São Paulo é um clube impressionante, sensacional. O nosso grupo era muito bom, me receberam muito bem, me ajudaram, e, graças a Deus, eu consegui reverter, né, toda essa desconfiança, né, da imprensa, até por parte de alguma pequena parte da imprensa, até quando eu cheguei, até com um pouco de falta de respeito, né, nas críticas, né? Então, mas eu consegui aguentar firme, trabalhar e realmente dar a volta por cima, porque depois esses mesmo que fizeram essas críticas aí, eles reconheceram e até pediram desculpa. Então, realmente, para mim, o importante foi que eu dei a volta por cima e consegui mostrar o meu valor, né? E depois, se tudo se mudou, né? Porque aí eu sempre fui marcado como um jogador decisivo, né? De decisões, então fazia gols importantes, gols decisivos, então isso tudo marcou muito na minha trajetória dentro do clube, né, do São Paulo. Certo. Ô, Mário, quando você fala de falta de respeito, né? Será que você poderia exemplificar para a gente algumas coisas que você leu, que você não gostou na época? E eu queria saber também agora da sua relação com a torcida do Cruzeiro, né? Porque lá também você fez gols decisivos. Você também, você é o pé quente, né? Por onde você passou ganhando títulos, fazendo gols decisivos. Eu queria que você falasse, quando você vai para Belo Horizonte, o calor também é o mesmo que você sente aqui em São Paulo ou é um pouquinho diferente?
Não, a mesma coisa. E às vezes é uma ciumada danada, porque, pô, o São Paulo, às vezes quando eu faço live referente ao São Paulo, aí eles entram, às vezes eles entram e agora o Cruzeiro foi ídolo aqui. Então, assim, mesmo carinho que eu recebo do torcedor são paulino, eu recebo do torcedor cruzeirense, porque, como você falou, foi uma final, né? Campeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores, um campeonato muito importante, né? Um título importante. E quanto à situação da falta de respeito por alguma parte da imprensa, que foi uma parte pequena, né? Pô, quando cheguei no São Paulo, houve comentários de inclusive, falar, pô, tá chegando barriga d'água, porque eu vinha do Nordeste. Então, muitos da imprensa não sabiam, né? Eu acho até que isso foi uma falta de respeito até com o povo nordestino, né? Porque a gente sabia, né? Escutava muito, porque geralmente no Nordeste, né? A gente tem aquela visão da criança magrinha, né? Desnutrida, com barrigão, né? Aquelas coisas com barriga d'água, geralmente aquelas coisas. E isso alguns chegaram até a falar, né? Que estavam contratando um barriga d'água, tal. Então isso foi muito forte, foi uma coisa que, assim, me magoou muito, né? Me magoou muito, mas eu consegui dar a resposta para essas pessoas que falaram isso dentro de campo. E depois, eu te digo até o nome, hoje ele não está entre nós mais, que foi o Avalone. Não sei se vocês devem ter conhecido, né? O Avalone, ele tinha esse perfil dele, né? Às vezes ele falava muito, às vezes queria falar algumas coisas e ele extrapolava, mas ele reconheceu. Eu fui no programa dele depois de já estar bem no São Paulo, né? E bem estabilizado e tudo. E aí ele reconheceu, realmente ele reconheceu o erro dele, né? Em me avaliar sem me conhecer, né? Mas passou. Eu acho que o importante foi que eu dei a resposta dentro de campo, né? Para todos. Ô, Mário, você falou de São Paulo, falou do Cruzeiro, né? E aí eu queria fazer uma pergunta de um time que você ficou pouco tempo, mas você marcou. O Brasileiro, o 7-1 é um placar que a gente gosta muito. Você tem o 7-1, uma carreira espetacular. Conta um pouco para a gente da noite de gala que você teve. É verdade. Eu tive a oportunidade de jogar aqui no Fluminense por pouco tempo. Foram 6 meses. E assim, a gente fica para a história do clube, né? Eu acho que todo jogador, quando ele passa por um clube, ele vai tentar sempre fazer o melhor e ele vai sempre... O pensamento dele é ganhar título e ficar para a história do clube. Em algum momento, se tu não ganha título, mas você ficar para a história, alguém te lembrar a tua passagem. E eu tive a oportunidade de jogar esses 6 meses no Fluminense. A gente não conquistou o título, não conseguimos, fomos para a final, fomos vice. Fomos para a final contra o Vasco e perdemos. Mas ficou um jogo marcado, né? Que foi o 7-1 no Botafogo, no Maracanã. E realmente foi uma noite de gala ali. Só faltei fazer chover, né? Como eles falam. E foi o jogo que marcou na história do clube, né? Até hoje se fala, até recente passa matérias, né, no Baú do Esporte, tem uma matéria muito bonita até que fizeram sobre esse 7-1, sobre a minha passagem no clube. E eu até no final da matéria eu disse para eles, né, eu falei, para mim eu realmente não ganhei o título, mas o título para mim foi o 7-1 e ficou marcado, né, na história do clube, do torcedor tricolor. Aonde eu vou aqui, aonde fala de Fluminense, aonde fala do meu nome, o pessoal lembra dos 7-1, comenta dos 7-1. Quando tem jogos Fluminense e Botafogo, vem à tona o 7-1, né? E sempre tem uma matéria que passa no Sport TV, né? Que sempre estão passando, porque foi uma matéria que fizeram comigo, uma matéria muito boa, por sinal, porque envolveu a morte do Ayrton Senna, a morte do Denner, né? Então, foi uma matéria que falou
desse trágico acidente do Denner e do Ayrton Senna, que morreram naquele ano, né? Então, assim, foi um momento muito triste para nós brasileiros, né? Com a perda desses dois profissionais aí que realmente marcaram, né, no nosso esporte. E foi assim uns meses de tristeza, né, que a gente passou. E essa matéria ela fala disso tudo, né? Fala da minha passagem, fala desse 7-1, fala do que eu penso, né, sobre esse jogo. A gente fala dessa morte do Ayrton Senna, do Denner. Então, assim, é uma matéria que assim ficou muito bonita, né, no conteúdo deles que fizeram, e a todo momento está passando. E isso vai passar, né, até não sei quanto tempo, né, porque fica para a história, né? Tem coisas que ficam para a história do clube e ninguém mais tira, né? Nunca mais se tira. E eu sou um privilegiado, né? Porque eu faço parte da história de um grande clube também, como o Fluminense. Bom, pessoal, nossa entrevista está chegando ao fim. Foi rápido, mas foi ótimo. Já vai ficar aqui o convite para você voltar outras vezes para conversar com a gente. Mas antes de te liberar, eu queria fazer 3 perguntas e você, aquele bate-bola, você me fala a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá tranquilo, Carol. Fica à vontade aí. É um prazer sempre estar com vocês aí. Bom, então vamos lá. Que figurinha não pode faltar no seu álbum? Figurinha no meu álbum? Minha família. Base, né? Não tem nem o que falar, né? É o que te sustenta em todas as horas. É verdade. Para quem você daria um troféu? Daria... Caramba. Daria um troféu para minha esposa. E para encerrar, a gente abriu aqui a entrevista falando de um camisa 10 para o São Paulo, né? Um cara ali que chama a responsabilidade. Enfim, quem seria o 10 do seu time? Carol, hoje, quando a gente fala em meia, né, um 10, tá difícil encontrar. A gente não tem mais um 10, né? Como Raí, né? Como o Riquelme, né? Aquele cara que Então, assim, é muito difícil. Hoje é uma posição que todos os clubes querem, que é um meia ou um centroavante. E ele não tem no mercado, né? Aí teria que sair a caça para procurar. Mas eu não consigo assim lembrar, pelo que eu venho acompanhando de meias, assim, um jogador que seria a cara do São Paulo, não. Entendeu? Teria que fazer uma pesquisa. Mas para o seu time, pode ser alguém que já aposentou, que já parou, que você jogou junto? Seria o Raí. Para mim seria o Raí, porque o Raí sempre foi um jogador, um meia, né? Aquele meia inteligente, um meia que o 10, né? Que a gente precisa na equipe. E além do jogador que né? Do caráter, da pessoa. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse ter um Raí hoje para poder estar ali no São Paulo. Perfeito. E ainda é bonito, né? Pintoso. Bom, pessoal, nossa entrevista chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Muita saúde para você, para a sua família. E que a gente possa ter o futebol, né? O mais rápido possível, que a gente possa ir até ele, assistir. E quem sabe quando você vier para São Paulo, a gente se encontra por aqui. Tá legal, Carol. Obrigado aí por tudo aí. Desculpa aí que a gente estava foi meio até corrido, porque deu um problema aqui na internet. Mas sempre é um prazer estar falando com vocês, falar do São Paulo. E eu estou sempre à disposição. Qualquer coisa, vocês têm o meu contato aqui. E quando eu estiver em São Paulo aí, a gente marca aí e a gente reúne aí com todo mundo aí para a gente bater um papo. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Mário Tilico, que jogou no Fluminense, no São Paulo e também no Cruzeiro. Se vocês curtiram, se inscreva no canal, ativa o sininho, manda também um link para quem vocês acham que possa gostar desse conteúdo. E não se esqueçam, toda segunda e toda quinta
tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Tá bonito, tá bonito. Pra tudo, né? É na dança de estilo. Ainda bem que tá filmando isso, olha que beleza.